O Capital, Karl Marx, livro 2, editora Boitempo, edição 2014. Terceira seção, a reprodução e a circulação do capital social total, capítulo 21. Páginas 595 a 608, introdução e item 1. A acumulação e reprodução ampliada, nota da tradução. No manuscrito 8, página 46, esta seção intitula-se Antecipação. Ponto 2. Acumulação ou produção em escala ampliada. Nota 57. Daqui até o fim, manuscrito 8, segundo Friedrich Engels. No livro 1, expusemos como transcorre a acumulação no caso do capitalista individual. Com a realização do capital mercadoria, também é realizado mais produto, no qual se representa o mais valor. Este, sim, convertido em dinheiro, é convertido ou reconvertido pelo capitalista em elementos naturais adicionais de seu capital produtivo. No ciclo seguinte da produção, o capital aumentado fornece um produto aumentado. Mas, o que se evidencia no caso do capital individual tem de se evidenciar também na reprodução total anual, do mesmo modo como, ao examinarmos a reprodução simples, vimos que, no caso, o capitalista individual, a precipitação sucessiva em dinheiro, que é entesourado, de seus componentes fixos já consumidos, se expressa também na reprodução social anual. Se um capital individual é igual a 400 de constante, 100 de variável e o mais-valor igual a 100, o produto mercadoria será 400 de constante mais 100 variável mais 100 de mais-valor. Esses 600 se transformam em dinheiro. Desse dinheiro, 400 são convertidos na forma natural do capital constante, 10 ou 100 variável em força de trabalho e o caso do mais-valor inteiro seja acumulado. Além disso, 100 de mais-valor são convertidos em capital constante adicional, mediante sua transformação em elementos naturais do capital produtivo. Aqui se pressupõe, primeiro, que essa soma, sob as condições técnicas dadas, é suficiente para a expansão do capital constante em funcionamento, seja para a instalação de um novo empreendimento industrial, mas pode ocorrer também que se faça necessária a transformação de mais valor em dinheiro e o entesouramento deste último por muito mais tempo, antes que se efetue esse processo. Ou seja, antes que se possa ocorrer uma acumulação real, uma ampliação da produção. Segundo, pressupõe-se que de fato já se tenha verificado anteriormente uma produção em escala ampliada, pois para poderem converter o dinheiro, o mais-valor entesourado em dinheiro, em elementos do capital produtivo, tais elementos têm de ser comparáveis com mercadorias no mercado. Neste caso, é indiferente que, em vez de comprados como mercadorias prontas, sejam fabricados sob encomenda. Só são pagos depois que já existem e, em todo caso, depois que se tenha efetuado com relação a eles uma reprodução efetiva em escala ampliada, uma expansão da produção até então normal. Eles têm de existir potencialmente, isto é, em seus elementos, já que, para a sua produção, se opere de maneira efetiva, não é preciso mais do que o impulso da encomenda, ou seja, impulso de uma compra da mercadoria com anterioridade à existência dessa última. Assim, o dinheiro localizado num lado provoca a reprodução ampliada no outro, porquanto a possibilidade dessa produção ou reprodução está presente sem o dinheiro, pois isto ou este, em si mesmo, não é um elemento da reprodução efetiva. Se o capitalista de A, por exemplo, durante um ano ou um período maior, vende as quantidades de produtos e mercadorias que ele produziu sucessivamente, com isso também transforma sucessivamente em dinheiro a parte do produto mercadoria que é suporte do mais-valor, o mais-produto, ou seja, o próprio mais-valor, por ele produzido em forma mercadoria. Acumula-se esse mais-valor pouco a pouco e, desse modo, forma para si o novo capital potencial. Potencial em razão de sua capacidade e de sua destinação a ser convertida em elementos do capital produtivo. Na verdade, porém,
Esse capitalista não faz mais do que praticar um entesouramento simples, que não é um elemento da reprodução real. Inicialmente, ele se limita à sucessiva retirada de dinheiro da circulação, em que naturalmente não está excluído que antes de ter entrado em circulação, o dinheiro circulante que ele guarda, trancado a 7 chaves, fosse parte de outro tesouro. Esse tesouro de A, que é novo capital monetário potencial, é tão pouco riqueza social adicional quanto seria o gasto em meios de consumo. Mas o dinheiro que se retira da circulação e que, assim, já existia antes desta, pode ter sido estocado de antemão como componente de um tesouro, ou ter sido forma dinheiro do salário, ter convertido meios de produção ou outra mercadoria em dinheiro, ou pode ter feito circular partes constantes de capital ou renda de um capitalista. Ele não está longe de ser nova riqueza quanto o dinheiro, considerando do ponto de vista da circulação simples de mercadorias. Está longe de ser o portador, não só de seu valor existente, mas do décuplo de seu valor, pelo fato de ter efetuado 10 rotações no dia. Mas de ter realizado 10 valores mercadorias diferentes. As mercadorias existem sem ele, e o próprio dinheiro continua a ser o que é, ou torna-se ainda mais escasso, por meio desse desgaste. Ainda que se efetue 1 ou 10 rotações, apenas na produção de ouro, na medida em que o produto áureo contém mais produto, um portador de mais valor, é criada nova riqueza, dinheiro potencial. E é somente quando ingressa por inteiro na circulação que esse novo produto áureo aumenta o material monetário de novos capitais monetários potenciais. Nota da tradução, NIA. Na segunda edição, produto monetário. Ainda que não seja nova riqueza social adicional, esse mais-valor entesourado em forma de dinheiro representa, em razão da função para a qual ele é entesourado, novo capital monetário potencial. Veremos mais adiante que o novo capital monetário pode surgir também por outra via, que não a da gradual conversão de mais-valor em dinheiro. O dinheiro é retirado da circulação e estocado como um tesouro mediante a venda da mercadoria sem sua compra subsequente. Se essa operação é concebida como um processo geral, não é fácil explicar de onde saíram os compradores, já que nesse processo é necessário concebê-lo como praticado de maneira geral por todo capitalista individual, pode estar situado na fase da acumulação. Todos querem vender para entesourar e ninguém quer comprar. Para imaginar que o processo de circulação entre as diversas partes da reprodução anual ocorre em linha reta, o que é falso, pois, com poucas exceções, ele se compõe de movimentos reciprocamente influentes, teríamos de começar com o produtor de ouro, ou, a depender do caso, de prata, que compra sem vender, e pressupor que todos os demais lhe vendem. Nesse caso, o mais-produto social anual, o portador do mais-valor total, passaria inteiramente em suas mãos, e todos os demais capitalistas distribuiriam entre si, pro rata, um mais-produto daquele produtor, mais-produto que existe naturalmente em forma de dinheiro como materialização natural em ouro de seu mais-valor. Pois a parte do produtor de ouro que deve repor seu capital ativo já está comprometida e reservada para essa finalidade. O mais-valor produzido em ouro do produtor desse metal seria então o único fundo do qual todos os demais capitalistas estariam ou extrairiam a matéria para a conversão em dinheiro de seu mais-produto anual. A grandeza de seu valor teria, então, de ser igual a todo o mais-valor social anual, o qual, por sua vez, teria primeiro de cristalizar-se sob a forma de tesouro. Por absurdo que sejam esses pressupostos, eles não servem senão para esclarecer a possibilidade de um entesouramento simultâneo geral, com o qual a própria reprodução não avançaria um único passo, a não ser que no que diz respeito aos produtores de ouro. Antes de resolver essa dificuldade aparente, temos de distinguir entre a acumulação no setor 1, produção de meios de produção, e no setor 2, produção de meios de consumo. Comecemos pelo setor 1. Item 1. Acumulação no setor 1. Nota da tradução. NIA. Os dois títulos foram apresentados ou acrescentados por Engels. Ponto 1. Entesouramento. É evidente que tanto as inversões de capital
nos numerosos ramos industriais que compõem a classe 1, quanto os diversos investimentos individuais de capital no interior de cada um desses ramos, segundo sua antiguidade, isto é, segundo a duração já transcorrida de suas funções, abstraindo inteiramente de seu volume, condições técnicas, relações de mercado, etc., encontram-se em diferentes fases do processo de conversão sucessiva de mais-valor em capital monetário potencial, não importando se esse capital monetário serve para ampliar seu capital em funcionamento ou para a abertura de novos empreendimentos industriais, ou seja, para uma ou outra das duas formas de ampliação da produção. Uma parte dos capitalistas transforma constantemente seu capital monetário potencial, aumentado até a grandeza adequada, em capital produtivo, isto é, compra meios de produção com dinheiro entesourado graças à realização do mais-valor, enquanto outra parte dele ainda se dedica a entesourar seu capital monetário potencial. Os capitalistas, pertencentes a estas duas categorias, se confrontam uns com os compradores, os outros como vendedores, pois individualmente desempenham exclusivamente um desses dois papéis. Digamos, por exemplo, que A vende 600, igual a 400 de constante, 100 de variável, 100 de mais valor a B, que pode representar mais de um comprador. A vende 600 em mercadorias por 600 em dinheiro, dos quais 100 representam mais valor que ele retira da circulação e entesoura como dinheiro. Mas esses 100 em dinheiro não são mais do que a forma dinheiro do mais produto, que era portador de um valor de 100. O entesouramento não é produção de modo algum, e tampouco, por conseguinte, um incremento da produção. O que o capitalista faz aqui não é mais do que retirar da circulação, reter e confiscar os 100 em dinheiro obtidos mediante a venda do mais produto. Essa operação ocorre não apenas do lado de A, mas é efetuada em numerosos pontos periféricos da circulação por outros capitalistas, A, A2, A3, A4 e assim por diante. Todos os quais trabalhando com o mesmo zelo nesse tipo de tesouramento. Esses numerosos pontos nos quais o dinheiro é retirado da circulação e acumulado em numerosos tesouros individuais ou em capitais monetários potenciais parecem ser outros tantos obstáculos à circulação, porquanto imobilizam o dinheiro e o privam por um tempo mais ou menos longo de sua capacidade de circular. Mas é preciso mencionar que, no caso da circulação simples de mercadorias, o entesouramento já ocorria muito antes de essa circulação se basear na produção capitalista de mercadorias. A quantidade de dinheiro existente na sociedade é sempre maior que a parcela desse dinheiro imersa na circulação ativa, por mais que essa parcela aumente ou diminua de acordo com as circunstâncias. Voltamos a encontrar aqui os mesmos tesouros e os mesmos entesouramentos, mas agora como um fator imanente ao processo de produção capitalista. Compreende-se o prazer que se tem ou que se sente quando, no interior do sistema de crédito, todos esses capitais potenciais, graças à sua concentração nas mãos dos bancos, transformam-se em capital disponível, ou capital que pode ser emprestado. Capital monetário e, mais precisamente, deixam de ser um capital passivo como música do futuro. Nota da tradução. Algo cuja realização se encontra no futuro remoto, ou que se apresenta como utópico no presente. O conceito surgiu em 1850, em referência ao escrito de Richard Wagner, a obra de arte do futuro, Leipzig, Wigan, 1850. Nessa obra, sob a influência de ideias semelhantes veiculadas no período de Weimar, Wagner concebeu um tipo de drama musical que deveria reunir todas as artes, e a esse novo tipo de drama musical foi atribuído então o conceito, à época utilizado em sentido polêmico, de música do futuro. Em 1861, Wagner publicou seu escrito Música do Futuro a um amigo francês como prefácio a uma tradução em prosa de seus poemas operísticos, Leipzig. Na época em que trabalhava na redação do livro 2, Marx manifestou-se várias vezes sobre Wagner e a música do futuro. Em 19 de agosto de 1876, em Carlsbad, ele escreveu a Engels, depois de Petr Lavrovich Lavrov ter-lhe enviado um artigo sobre as funções do estado do futuro. Tudo agora é futuro, desde o estrondo da música do futuro em Beirute. Pouco depois, no fim de agosto, no início de setembro de 1876, ele escreveu numa carta à sua filha Jenny Longuet. Por toda parte, sou torturado com a pergunta: o que o senhor pensa de Wagner? Engels, que
a essa época elaborava e começava a publicar seus artigos filosóficos contra Eugen Dühring, compartilhava da postura cética de Marx em relação a Wagner. A 9 de fevereiro de 1877, no Wars, ele traçou paralelos entre Wagner e as composições literárias de Dühring. Dada a excelência dessas composições, podemos fazer votos de que o Sr. Dühring ocupe um lugar digno ao lado do criador do Anel dos Nibelungos, não apenas em sua ilustre autoadmiração, mas também em sua qualidade como compositor do futuro. Henry Eugen Dühring, Mega 2.1/27, Berlim, Dietz, 1988, página 278, Mia. Curioso. E se torna um capital ativo usurante. O verbo usurar aqui no sentido de crescer. Nota da tradução. Marx aqui joga com os dois sentidos do verbo. Crescer, multiplicar-se e agiotar, usurar. Mas A só efetua esse entesouramento na medida em que, com relação a seu mais produto, se apresenta apenas como vendedor, sem que se apresente em seguida como comprador. Sua produção sucessiva de mais produto, do portador de seu mais valor, que deve ser realizado, é, portanto, o pressuposto de seu entesouramento. No caso dado, no qual só se considera a circulação no interior do setor 1, a forma natural do mais produto, assim como do produto total do qual ele constitui uma parte, é a forma natural de um elemento do capital constante 1, isto é, pertence à categoria dos meios de produção que criam meios de produção. O resultado desse elemento, isto é, a função que ele exerce nas mãos dos compradores B, B1, B2, etc., é algo que veremos em seguida. Mas o que devemos reter aqui é o seguinte: ainda que A retire dinheiro da circulação em troca de seu mais-valor e o entesoure, por outro lado, ele lança mercadorias na circulação sem retirar dela outras mercadorias em troca, graças a que B, B1 e B2, etc., por sua vez, estão em condições de lançar dinheiro na circulação e dela retirar apenas mercadorias. No caso dado, essas mercadorias, de acordo com sua forma natural e sua destinação, ingressam como elemento fixo ou fluido no capital constante de B, B1, B2, etc. Diremos mais sobre este último quando tivermos de tratar do comprador do mais produto, ou seja, B, B1, B2, etc. Observemos, de passagem, tal como antes na análise da produção ou reprodução simples, que vemos aqui novamente que o intercâmbio dos diversos componentes do produto anual, isto é, sua circulação, que ao mesmo tempo tem de abarcar a reprodução do capital e mais precisamente a reconstituição deste em suas diversas determinidades, ou seja, como capital constante, variável, fixo, circulante, monetário e capital mercadoria, não pressupõe de modo algum a mera compra de mercadorias complementada por uma venda subsequente, ou a venda complementada por uma compra, de forma que, na realidade, ter-se-ia apenas um intercâmbio de mercadorias por mercadoria, tal como supõe a economia política, e, em particular, a escola livre-cambista. Nota da tradução. No manuscrito 8, Marx empregou o termo Free Trade Economy. No rascunho, para o livro 3, encontra-se o conceito Free Trades. Nota NIA. Desde os fisiocratas e Adam Smith, sabemos que o capital fixo, depois de efetuado o desembolso que lhe é correspondente, não é renovado durante todo o seu tempo de funcionamento, mas continua a operar sob sua velha forma enquanto seu valor se precipita paulatinamente em dinheiro. Ora, vimos que a renovação periódica do capital fixo do setor 2, constante, o valor total de capital constante do setor 2 converte-se em elementos no valor de variável mais valor do setor 1. Pressupõe, por um lado, a mera compra da parte fixa do capital constante de 2, parte que se reconverte da forma dinheiro à forma natural, e a qual corresponde uma mera venda de mais valor do setor 1. Por outro lado, pressupõe uma mera venda efetuada por constante do setor 2, isto é, venda da parcela fixa do valor, correspondente ao desgaste, parcela que se precipita em dinheiro e a qual corresponde uma mera compra de mais valor do setor 1. Para que aqui a transação se dê normalmente, deve-se pressupor que a mera compra efetuada por
capital constante do setor 2 seja igual, no que diz respeito ao volume de valor, à mera venda efetuada pelo capital constante do setor 2, e igualmente que a mera venda do mais valor do setor 1 ao capital constante do setor 2, parte 1, seja igual à sua compra do setor 2, capital constante, ou parte 2. Página 440, nota da tradução, conforme página 568 e 569 da tradução. Negrito. De outro modo, a reprodução simples se veria perturbada numa mera compra efetuada aqui. Relendo. Negrito. De outro modo, a reprodução simples se veria perturbada. Uma mera compra efetuada aqui tem de ser compensada com uma mera compra efetuada lá. Do mesmo modo, aqui é preciso pressupor que a mera venda daquela parte de 1, que constitui os tesouros de A, A1, A2 e assim por diante, seja equilibrada pela compra ou mera compra daquela parte de 1 que converte os tesouros de B, B1 e B2 em elementos de capital produtivo adicional. Fim do negrito. Na medida em que o equilíbrio se restaura pelo fato de o comprador se apresentar subsequentemente e pelo mesmo importe de valor como vendedor e vice-versa, opera-se um refluxo do dinheiro para a parte que o adiantou na compra, que vendeu primeiro antes de voltar a comprar. Mas o verdadeiro equilíbrio no que diz respeito ao próprio intercâmbio de mercadorias, ao intercâmbio entre as diversas partes do produto anual, depende do importe igual de valor das mercadorias reciprocamente intercambiadas. Porém, quando ocorrem apenas intercâmbios unilaterais, uma série de meras compras de um lado, uma série de meras vendas de outro, e vimos que o intercâmbio normal do produto anual sobre uma base capitalista condiciona essa metamorfose unilateral, o equilíbrio só existe no caso de o importe de valor das compras unilaterais coincidir com o importe de valor das vendas unilaterais. O fato de a produção de mercadorias ser a forma geral da produção capitalista implicará já o papel que o dinheiro desempenha nesta última, não só como meio de circulação, mas como capital monetário, e gera certas condições do intercâmbio normal, ou seja, do transcurso normal da reprodução, que são peculiares a esse modo de produção, seja em escala simples ou ampliada, condições estas que se convertem em outras tantas condições no transcurso normal em possibilidades de crises, já que o próprio equilíbrio dada a configuração natural espontânea dessa produção é algo acidental. Vimos, igualmente, que o intercâmbio de variável do setor 1 por um importe de valor correspondente ao constante do setor 2 opera-se, por último, precisamente para o constante do setor 2. A reposição de mercadorias do setor 2 por um importe igual de valor de mercadorias do setor 1 e que, portanto, da parte do capitalista total 2, a venda de mercadorias própria se complementa posteriormente com a compra de mercadorias de 1 pelo mesmo importe de valor. Essa reposição ocorre de certo, mas o que não ocorre nessa conversão de suas respectivas mercadorias é um intercâmbio entre os capitalistas de 1 e 2. O capital constante de 2 vende sua mercadoria à classe trabalhadora de 1. Esta se confronta com ele unilateralmente como compradora de mercadorias, ao passo que ele se contrapõe a ela unilateralmente como vendedor de mercadorias. Com o dinheiro assim obtido, o constante de 2 apresenta-se unilateralmente como comprador de mercadorias diante do capitalista coletivo de 1. E este o confronta como vendedor unilateral de mercadorias até o importe de valor do setor 1 no que diz respeito ao capital variável. É apenas mediante essa venda de mercadorias que 1, por fim, volta a reproduzir seu capital variável sobre a forma de capital monetário. Se o capital de 1 se confronta unilateralmente com o de 2 como vendedor de mercadorias até o importe de valor de 1, ele se confronta com a classe trabalhadora do setor 1 como comprador de mercadorias que adquire sua força de trabalho, e se a classe trabalhadora de 1 se confronta com o capitalista de 2 unilateralmente como compradora de mercadorias, a saber, como compradora de meios de subsistência, ela se confronta com o capitalista de 1 unilateralmente como vendedora de mercadorias, isto é, como vendedora de sua força de trabalho. A oferta contínua da força de trabalho pela classe trabalhadora em 1, a reconversão de uma parte do capital mercadoria de 1 em forma dinheiro do capital variável, a reposição de uma parte do capital mercadoria de 2 pelos elementos naturais do capital constante de 2, todos esses pressupostos necessários se condicionam mutuamente, mas são mediados
por um processo muito complicado que inclui 3 processos de circulação independentes entre si, porém entrelaçados. A própria complexidade do processo oferece outras tantas ocasiões para um transcurso anormal. Nota da tradução. Na versão final para a impressão, lê-se pressupostos necessários da reprodução. Ponto 2. O capital constante adicional. Nota da tradução. Acréscimo de Engels, Nia. O mais-produto, o portador do mais-valor, não custa nada a seus apropriadores, isto é, ao capitalista de 1. Para obtê-lo, estes não precisam de modo algum adiantar dinheiro ou mercadorias. O adiantamento é, já, para os fisiocratas, a forma geral do valor, efetivamente em elementos do capital produtivo. O que esses capitalistas adiantam, pois, não é senão seu capital constante e o variável. O trabalhador, mediante o seu trabalho, não só conserva para os capitalistas o capital constante destes últimos, não só repõe o valor variável de seu capital mediante uma nova parcela correspondente de valor, criado em forma mercadoria, como por meio de seu mais trabalho fornece-lhe ainda um mais valor, existente sob a forma de mais produto. Por meio da venda sucessiva desse mais produto, os capitalistas formam um tesouro, capital monetário adicional em potência. No caso aqui considerado, o mais produto consiste desde o início de meios de produção que criam meios de produção. É apenas nas mãos de B, B1 e B2, entre outros, que esse mais produto de 1 funciona como capital constante adicional, mas ele já o era virtualmente antes de ter sido vendido, quando ainda se encontrava nas mãos dos entesouradores de A. Se considerarmos somente o volume de reprodução simples, o volume de valor da reprodução da parte de 1, encontraremos-nos ainda nos limites da reprodução simples, pois nenhum capital adicional foi posto em movimento para criar esse capital constante virtual adicional, o mais produto. Nem o mais trabalho maior que o despendido sobre a base da reprodução simples. Aqui a diferença reside unicamente na forma do mais trabalho empregado, na natureza concreta de sua modalidade útil particular. Ele foi despendido em meios de produção para o constante de 1, em vez de para o constante de 2, em meios de produção que criam meios de produção, e não em meios de produção que criam meios de consumo. Na reprodução simples, foi suposto que todo o mais-valor de 1 era gasto como renda, ou seja, em mercadorias de 2. Ele consistia apenas, portanto, dos meios de produção que devem repor novamente o capital constante de 2, em sua forma natural. Negrito. Para que se possa operar a transição da reprodução simples à reprodução ampliada, a produção no setor 1 tem, pois, de estar em condições de produzir menos elementos de capital constante para 2, mas a mesma quantidade de elementos a mais para 1. Essa transição, que nem sempre se realiza sem dificuldade, é facilitada pelo fato de que certa quantidade de produtos de 1 pode servir como meio de produção em ambos os setores. Fim do negrito. Segue-se daí, portanto, considerando meramente o volume de valor, que no interior da reprodução simples é produzido substrato material da reprodução ampliada. Tal substrato é simplesmente o mais-valor da classe trabalhadora de 1, gasto diretamente na produção de mais ou de meios de produção, na criação do capital adicional virtual de 1. A formação de capital monetário adicional virtual, efetuada por A1 e A2, em 1, mediante a venda sucessiva de seu mais-produto, formado sem desembolso capitalista de dinheiro, é aqui, portanto, a mera forma dinheiro dos meios de produção de 1 produzidos adicionalmente. A produção de capital, nota da tradução, na versão final para a impressão capital monetário, adicional virtual, expressa em nosso caso, pois, como veremos, ela pode se configurar de maneira completamente distinta, não mais do que um fenômeno do próprio processo de produção de elementos do capital produtivo efetuada sob uma determinada forma. A produção em grande escala de capital monetário adicional virtual em inúmeros pontos periféricos da circulação é, portanto, apenas o resultado e a expressão da produção multilateral de capital produtivo adicional virtual, cujo surgimento não pressupõe qualquer desembolso adicional de dinheiro da parte dos capitalistas industriais.
A transformação sucessiva desse capital produtivo adicional virtual em capital monetário virtual, tesouro realizado por A1 e A2, etc., que está adicionada pela venda sucessiva de seu mais produto e, portanto, pelas reiteradas vendas unilaterais de mercadorias sem compras que as complementem, realiza-se mediante a repetida subtração de dinheiro da circulação e seus correspondentes entesouramentos. Tal entesouramento, excetuando-se o caso em que o produtor de ouro é o comprador, não pressupõe em absoluto uma riqueza adicional em metais preciosos, mas apenas que uma alteração da função do dinheiro circulante até então aconteça. Até há pouco, ele funcionava como meio de circulação, mas agora o faz como tesouro, como novo capital monetário virtual em formação. A formação de capital monetário adicional e a massa do metal precioso existente no país não se encontram, portanto, numa conexão causal recíproca. Disso se segue que, quanto maior for o capital produtivo operante no país, incluída a força de trabalho incorporada a esse capital, a geradora do mais produto, quanto mais desenvolvida estiver a força produtiva do trabalho e com ela também os meios técnicos para a rápida expansão da produção de meios de produção, quanto maior, portanto, for a massa do mais produto, tanto no que se refere ao seu valor como no que diz respeito à massa dos valores de uso em que esse valor se representa, tanto maiores serão. Primeiro, o capital produtivo adicional virtual que se encontra sob a forma de mais produto em mãos de A, A1, A2 e assim por diante. E segundo, a massa desse mais produto realizado, ou seja, do capital monetário adicional virtual em mãos de A, A1 e A2 e A3, etc. Assim se Fullerton, por exemplo, não quer saber nada da superprodução em sentido comum, mas da superprodução de capital, mais precisamente de capital monetário. Isso prova o quão poucos os economistas burgueses, e mesmo os melhores dentre eles, compreendem o mecanismo de seu sistema. Se o mais produto diretamente produzido e apropriado pelos capitalistas de A é a base real da acumulação de capital, isto é, da reprodução ampliada, ainda que só funcione efetivamente nessa condição quando se encontra nas mãos de B, ele é, em contrapartida, em sua crisalidação monetária como tesouro e como capital monetário virtual de 1, que só se forma pouco a pouco, absolutamente improdutivo, transcorre paralelamente ao processo de produção, porém se encontra à margem desse último, é um peso morto da produção capitalista. A avidez por fazer com que esse mais-valor que se entesoura como capital monetário seja utilizado tanto para obter um lucro como para a renda, alcança seu objetivo final no sistema de crédito e nos papéis. Desse modo, o capital monetário passa a exercer, sob outra forma, uma enorme influência sobre o curso e o impetuoso desenvolvimento do sistema capitalista de produção. No que diz respeito à sua massa, o mais produto convertido em capital monetário virtual será tanto maior quanto maior for a soma total do capital já em funcionamento, e de cujo funcionamento deriva esse mais produto. Mas, com o aumento absoluto do volume do capital monetário virtual reproduzido anualmente, é facilitada também a segmentação desse capital de modo que ele é investido mais rapidamente num negócio particular, seja em mãos do mesmo capitalista, seja em outras mãos. Por exemplo, membros da família em caso de partilha de heranças, etc. Por segmentação do capital monetário, entendemos aqui o fato de que este último é inteiramente separado do capital originário, a fim de ser investido como novo capital monetário no novo negócio independente. Se por um lado, A do setor 1, os vendedores do mais produto, recebem deste último como um resultado direto do processo de produção, o qual, com exceção do adiantamento de capital constante e variável requerido também na produção simples, não pressupõe quaisquer atos adicionais de circulação e se com isso fornecem a base real da reprodução em escala ampliada, fabricando, na realidade, capital adicional virtual. Já B, etc., do setor 1, por outro lado, comporta-se de maneira diferente. Primeiro, somente em suas mãos o mais produto de A funcionará efetivamente como capital constante adicional. Deixemos de lado, por ora, o outro elemento do capital produtivo, a força de trabalho adicional, ou seja, o capital variável adicional. Segundo,
Para que o mais produto chegue às suas mãos, requer-se um ato de circulação. Eles têm de comprar o mais produto. Quanto ao ponto 1, cabe observar que uma grande parte do mais produto capital constante adicional virtual produzido por A foi de fato produzida este ano. Mas apenas no próximo ano ou ainda mais tarde ela poderá funcionar efetivamente como capital industrial nas mãos de B, do setor 1. Quanto ao ponto 2, pergunta-se de onde provém o dinheiro necessário para o processo de circulação. Na medida em que os produtos criados por B reingressam in natura em seu próprio processo, é evidente que, portanto, uma parte de seus próprios mais produtos serão transferidas diretamente para a mediação da circulação, para seu capital produtivo, nele ingressando como elemento adicional do capital constante. Mas, portanto, esses produtos não convertem em dinheiro o mais produto de A, do setor 1. Abstraindo disso, a pergunta é: de onde provém o dinheiro? Sabemos que B, B1 e B2 formaram seus tesouros do mesmo modo que A1 e A2. Isto é, mediante a venda de seus respectivos mais produtos, e que agora atingiram sua meta, quanto ao seu capital monetário meramente virtual, acumulado como tesouro, para funcionar efetivamente como capital monetário adicional, para funcionar assim como capital monetário adicional. Com isso, porém, não fazemos mais do que girar em círculo. Persiste a questão: de onde provém o dinheiro retirado da circulação e acumulado por B? O exame da reprodução simples nos mostrou que o capitalista de 1 e 2, se pretendem converter seu mais produto, precisam ter em mãos uma certa quantidade de dinheiro. Nesse caso, o dinheiro que só servia para ser gasto como renda em meios de consumo retorna às mãos dos capitalistas no mesmo volume, em que o haviam adiantado para a conversão de suas respectivas mercadorias. Aqui reaparece o mesmo dinheiro, porém com uma função alterada. Os As e os Bs fornecem, do setor 1, fornecem uns aos outros alternadamente o dinheiro para a conversão de mais produto em capital monetário virtual adicional e lançam alternadamente na circulação, como meio de compra, um novo capital monetário assim constituído. O único pressuposto de que partimos, nesse caso, é o de que a quantidade de dinheiro existente no país, supondo que a velocidade da circulação seja igual, é suficiente tanto para a circulação ativa como para o tesouro de reserva. Portanto, o mesmo pressuposto de que, como vimos, era preciso partir também no caso da circulação simples de mercadorias. Aqui apenas a função dos tesouros é diferente. Também é necessária uma maior quantidade de dinheiro existente. Primeiro, porque na produção capitalista do produto, todo produto, com exceção do novo metal precioso produzido e dos poucos produtos consumidos pelo próprio produtor, é preciso ou é produzido como mercadoria, ou seja, tem de se metamorfosear em dinheiro. E segundo, porque sobre a base capitalista a massa do capital mercadoria e seu volume de valor não só são maiores em termos absolutos, como crescem com velocidade incomparavelmente maior. Um capital variável, cada vez mais extenso, precisa se converter continuamente em capital monetário. Terceiro. E quarto, porque a formação de novos capitais monetários acompanha a ampliação da produção, de modo que também precisa existir o material correspondente à sua forma de tesouro. Se isso é plenamente válido para a primeira fase da produção capitalista, em que também o sistema de crédito é acompanhado de uma circulação predominantemente metálica, valerá igualmente para a fase mais desenvolvida do sistema de crédito, na medida em que a base deste último continua a ser a circulação metálica. Por um lado, a produção adicional de metais preciosos, por ser alternadamente abundante e escassa, pode exercer aqui influências perturbadoras sobre os preços das mercadorias, não só durante o período prolongado, como também em intervalos mais curtos. Por outro lado, o inteiro mecanismo de crédito, servindo-se de todo tipo de operações, métodos, procedimentos técnicos, procura constantemente restringir a circulação metálica efetiva a um mínimo relativo, ou relativamente decrescente, com o que também aumenta na mesma proporção a artificialidade de todo o mecanismo e as chances de perturbações de seu transcurso normal. Pode ocorrer de os distintos Bs do setor 1, cujo novo capital monetário virtual entra em operação de maneira ativa,
terem de comprar uns dos outros seus produtos, partes de seus mais produtos, e vendê-los reciprocamente. Portanto, o dinheiro adiantado para a circulação do mais produto, no caso do transcurso normal, reflui aos diversos Bs na mesma proporção em que estes o adiantaram para a circulação de suas respectivas mercadorias. Se o dinheiro circula como meio de pagamento, então é preciso apenas saldar as contas na medida em que as compras e vendas recíprocas não se compensem umas às outras. Inicialmente, porém, é importante pressupor, tanto aqui como em toda parte, a circulação metálica em sua forma mais simples, mais primordial, porque com isso o fluxo e o refluxo, a compensação de saldos, numa palavra, todos os momentos que no sistema de crédito aparecem como processos reguladores de maneira consciente, apresentam-se como se existissem independentemente do sistema de crédito. E a questão aparece na forma naturalmente espontânea, em vez de na forma posterior reflexa. Ponto 3. Capital variável adicional. Nota da tradução. Acréscimo de Engels, nota NIA. Como até aqui tratamos apenas do capital constante adicional, temos agora de examinar o capital variável adicional. No livro 1, discutimos amplamente como, sobre a base da produção capitalista, há sempre uma reserva de força de trabalho e como, caso seja necessário, é possível pôr em movimento mais trabalho sem aumentar o número de trabalhadores ocupados ou a massa da força de trabalho. Não precisamos, por isso, estendermos-nos aqui sobre esse ponto, mas antes pressupor que a parte do capital monetário recém-formado e que pode ser transformada em capital variável, encontra sempre já dada a força de trabalho na qual ela deve se transformar. Também no livro 1, esclarecemos como um capital dado, sem acumulação. Também, no livro 1, esclarecemos como um capital dado, sem acumulação, pode ampliar seu volume de produção dentro de certos limites. Mas aqui se trata da acumulação de capital em seu sentido específico, de modo que a ampliação da produção está condicionada pela conversão de mais valor em capital adicional, bem como por uma ampliação da base de capital da produção. O produtor de ouro pode acumular uma parte em seu mais valor áureo como capital monetário virtual, tão logo alcança o volume requerido. Ele pode convertê-lo diretamente em um novo capital variável sem que para isso tenha de vencer antes seu mais produto. Do mesmo modo, pode convertê-lo em elementos do capital constante. Neste último caso, no entanto, ele precisa encontrar, já dados, esses elementos materiais do seu capital constante, seja de modo como se pressupôs na exposição precedente, que cada produtor estoque seus produtos e em seguida leve ao mercado suas mercadorias acabadas, seja que trabalhe por encomenda. A ampliação real da produção, isto é, do mais produto, está pressuposta em ambos os casos. No primeiro, como efetivamente existente, no segundo, como virtualmente existente ou possível de ser fornecida.